A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Júlio Bahia. Estou passando mais uma vez aqui no meu canal para estar dando a escola bíblica dominical. Seja muito bem-vindo ao meu canal, EBD com o pastor Júlio Bahia. Como todas as vezes tenho falado, todas as quinta-feiras, a partir das 19 horas, estou aqui online no meu canal para estar dando nesta lição ao qual nós estamos estudando, a viva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Revista essa escrita pelo pastor e comentarista, o pastor Erinaldo Renovato. Nós temos estudado esta lição que tem sido de uma grande edificação para a nossa vida espiritual. Creio que você que tem participado, você que tem participado da Escola Bíblica Dominical, creio que você que tem visto os meus vídeos tem sido grandemente abençoado, tem sido grandemente edificado através da palavra do Senhor. O intuito deste meu canal é sempre estar deixando aqui as lições diárias da revista que nós estamos estudando, sempre às 10 horas da manhã, de segunda a sábado, às 10 horas, eu tenho deixado a leitura diária da lição que nós estamos estudando. O pastor Júlio Bahia, para estar também dando essa. Nós estivemos estudando a lição de número 8, que falou-nos acerca do avivamento espiritual no mundo. Foi a lição que nós estudamos na lição anterior. Você que ainda não viu, vai lá na minha playlist, está lá todas as minhas lições, da primeira até a 8ª lição, que você pode estar acompanhando lá. Então, a lição que nós estivemos estudando na lição passada foi o avivamento espiritual no mundo. E a lição que nós vamos estarmos estudando nesta noite de quinta-feira é a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. O avivamento pentecostal no Brasil é a lição que nós vamos estarmos estudando nesta noite. A lição, eu vou estar aqui compartilhando com você aqui na tela. Deixa eu ver se eu acho. A lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. 24 de fevereiro, vai ser estudado agora, neste próximo domingo agora. A leitura, o texto áureo, também vou estar deixando aqui, diz assim: eis que os que ouviram foram batizados em nome do... Verso de número 1 até o 7, que nos diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali algum discípulo, disse-lhe: recebeste vós já, porventura, o Espírito Santo quando creste? E eles disseram, disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em que sois batizado? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o Espírito do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Que está a leitura bíblica
em classe. Então, irmãos, né, nós vemos aqui que dentro, né, deste texto, né, dentro deste contexto aqui, né, relacionado, né, o apóstolo Paulo ficava, né, com aquela doutrina, né, de que se edificar com os arrependimentos de pecado, mas que ainda não havia passado pela experiência, né, do batismo no Espírito Santo, né, duas coisas distintas, né, o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas. Na lição, né, nós estudaremos aqui, né, a respeito do avivamento pentecostal no Brasil. Né? Veremos assim como ocorreu, né, ao longo, né, do livro de Atos, né, dos Apóstolos, e repetiu em terras brasileiras também, né, como que Deus chamou, né, um povo, né, no Brasil para viver na plenitude do Espírito Santo. Ele o capacitou com a mensagem pentecostal e o equipou com autoridade e o estabeleceu com dons espirituais para que, em meio a perseguições, crescesse exponencialmente. Deus fez uma grande obra em nosso país por meio do avivamento pentecostal. Né? Nós vemos em nosso país, né? Saiu aqui a gravação. A obra, né, de Deus, ela requer desprendimento, né, pessoal para o bem maior, né, para a expansão do reino de Deus. Que nós também estejamos, né, preparados, né, para renunciarmos, né, o nosso eu e vivermos uma vida na dimensão do Espírito Santo. É isso que Deus ele requer de cada um de nós. A chegada, né, do avivamento pentecostal no Brasil mudou, né, a realidade espiritual deste país de uma forma inquestionável e irreversível em termos de liturgias, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Então, a chegada do Pentecoste no Brasil, ela revolucionou, né, o nosso país de uma forma extraordinária. Né? O Pentecoste, né, ela revolucionou não só, né, a liturgia, né, dos cultos, né, que já existiam na época, mas também a forma de rever, né, o Evangelho, de rever, né, a nossa crença, como nós acreditamos no batismo, no Espírito Santo, e uma das evidências é o falar em línguas, como de curas também, e as manifestações dos dons espiritual, né, o que nós vemos aqui. Então, esses dois homens, né, Daniel Berg e Gunnar Vink, né, que vieram, né, dos Estados Unidos, esses grandes missionários, chegaram aqui em terras brasileiras em 1910. E estes homens eles foram, né, instrumentos ou instrumentalidade, né, de Deus para iniciar, né, o avivamento, né, espiritual em terras brasileiras, né, o avivamento espiritual, né, o avivamento pentecostal no Brasil é o que nós iremos estudarmos nesta vídeo aula. Em primeiro lugar, nós devemos aqui, né, entendermos que neste livro ao qual nós lemos aqui, né, o movimento de Atos se repetiu no Brasil. Aqueles discípulos na qual, né, havia passado pelo crivo do batismo na água, mas que também ainda não havia ouvido, né, ainda não havia visto as manifestações do Espírito Santo. Né? Aquelas pessoas
havia sido batizada, ali Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 1 até o 7, eles informaram que eles haviam sido batizados no batismo de João, mas eles desconheciam o batismo no Espírito Santo. Eles ainda não haviam sido batizados no batismo do Espírito Santo. Em Atos 19, versículo 2, Paulo ele faz uma pergunta para aqueles discípulos. Recebeste vós já o batismo, ou recebeste vós o Espírito Santo quando creste? A pergunta que Paulo ele faz para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, a pergunta que Paulo faz para aqueles servos, recebeste já o batismo depois que creste? Pode ser também uma das perguntas. As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 19, verso 1 a 10. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica, Eles já haviam recebido o batismo na água, o arrependimento, a remissão dos seus pecados, mas em seguida eles iriam receber o batismo no Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, como vimos na lição anterior, ela nos revela que há duas experiências distintas na vida do servo, no servo de Deus. A primeira experiência, irmão, é a experiência da salvação. Quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa ela converte-se a Cristo Jesus, uma da primeiras experiências que ela tem com Jesus é a experiência da salvação, a experiência da fé salvífica, em que ela creu, em que ela se arrepende dos teus pecados e ela aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, esta aqui é a primeira experiência que o pecador ele tem, que é a fé salvífica, é a fé da salvação, é a fé do arrependimento dos teus pecados. E a segunda experiência é a experiência do batismo no Espírito Santo, que nós vemos aqui neste capítulo de número 9. Número 19, nós temos lá também Atos, capítulo de número 2, nós temos Lucas, capítulo de número 24, verso 49, o Senhor falando para com que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Nós vemos também lá em Atos, capítulo 1, verso de número 8 também, em que o Senhor Jesus determinou que permanecesse em Jerusalém, depois seriam testemunha tanto em Jerusalém, Samarias, e a Judéia até o confim da terra. Atos 1, verso número 4, perdão. E temos também ali em Atos número 10, em que Cornélio também, um gentil, juntamente com a sua família, recebe também o batismo no Espírito Santo. Então, a experiência da salvação com a experiência do batismo do Espírito Santo são experiências totalmente distintas da salvação eterna. Então, nós devemos entendermos aqui que essas duas experiências, de um modo muito claro, primeiro os discípulos foram batizados em águas, primeiramente aqueles discípulos eles foram batizados em águas, e depois receberam o batismo no Espírito Santo com a imposição de mão do apóstolo Paulo. Depois receberam o batismo no Espírito Santo. Depois receberam o batismo no Espírito Santo. Nós vamos vermos isto
nos versículos a seguir. Então, o recebimento dessa evidência física, né, de língua e de profecia, vamos vermos no capítulo de número 19, verso de número 3, são experiências distintas. Nós precisamos, nós vemos aqui, né, a experiência, né, do batismo no Espírito Santo é tão distinta, né, da salvação, que ela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Nós vemos aqui que uma das evidências, em primeiro lugar, a pessoa é batizada nas águas. Isso aqui não é uma regra, né, mas significa que a pessoa, batismo nas águas significa que a pessoa, ela se arrependeu dos teus pecados e ela faz um compromisso, né, de viver, né, em Cristo Jesus, para que depois ela possa receber o batismo, se ela buscar, é claro, se ela desejar, o batismo no Espírito Santo. O chamado por Deus, algo semelhante aconteceu também aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunavin, pela direção de Deus. Os dois missionários, né, suecos chegaram, né, ao Brasil em 19 de novembro, né, de 1910, no início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca havia experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunavin para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos, os apóstolos passaram a ser repetidas em terras brasileiras e era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Então, nós vemos aqui, né, nesta lição, que Gunavin com Daniel Berg, ao chegar em terras brasileiras, em 1910, eles se depararam, né, com algumas igrejas que já existiam na época, né, e alguns servos de Deus que já existiam aqui, mas que, da mesma forma, né, Paulo ele se depara com aqueles discípulos que ainda não havia passado também pelo crivo, né, ou ainda não havia experimentado, né, os dons espirituais. Nós vemos também que, da mesma forma, essas pessoas estavam também. Nós vemos, irmãos, né, que aqui, né, nas igrejas protestantes que existiam no Brasil, né, antes de 1910, né, as igrejas protestantes que existiam aqui no Brasil antes de 1910, né, os primeiros, né, missionários, né, protestantes que chegaram no Brasil, né, por volta de 1557, na Bahia, eram missionários da Igreja Reformada, né, francesa, enviada por João Calvino em pessoa. Porém, limitaram-se a pregar apenas as colônias francesas no Brasil. Em 1930, né, desembarcaram no Recife os missionários, né, da Igreja Reformada holandesa. Eles não apenas limitaram-se, né, às suas próprias colônias, mas focaram-se nos índios, né, por todo o Nordeste
e conseguiram, na realidade, expandir-se, né, por todo o Nordeste, chegando a fundar, né, 22, né, congregação pelo Nordeste. Porém, irmãos, eles foram expulsos, né, do Brasil devido a conflito entre as coroas holandesa, né, e portuguesa da época. Em 1816, né, desembarcaram no Rio de Janeiro, né, os missionários anglicanos, né, eles desembarcaram no Rio de Janeiro, porém estes missionários anglicanos, né, eles limitaram-se a pregar apenas as colônias que existiam, né, inglesas. Em 1824, né, esses missionários luteranos, vindo da Alemanha, né, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, mas o foco da pregação, né, da luterana foi as colônias alemãs, as colônias alemãs, norte-americanas do Brasil. Nós vemos que antes, né, de 1910, antes destes homens chegarem aqui, Daniel Beck, né, já existiam algumas denominações, algumas igrejas aqui. Em 1835, né, foi a vez dos missionários, né, metodistas vindo, né, dos Estados Unidos desembarcarem, né, no Rio de Janeiro, assim como outros missionários, né, que pregaram para grupo do Nordeste, né, americano, que já eram aqui, já eram crentes, né? Essas pessoas já havia aceitado a Cristo Jesus, né? O evangelho já havia sido pregada para essas pessoas, isso em terras brasileiras que nós estamos aqui falando, só para que os irmãos entendam que já existia aqui algumas denominações em terras brasileiras, né? Em 1855 chegam também no Rio de Janeiro o casal, né, de missionários, né, congregacionais, chamados-se Robert Reid Kelly e Sarah Poulten Callen, famosos por fundar a primeira escola bíblica, né, permanente no Brasil, esses casais, né, esses missionários, diferente, né, dos outros missionários que aqui embarcaram, diferente dos outros missionários que aqui focalizaram, né, a evangelização, e eles focalizaram nas pessoas, a evangelização nos nativos da terra, né, brasileira, daqueles que já moravam aqui, né, que eram naturalmente brasileiros. Né? Em 1862, né, chegou o primeiro missionário presbiteriano no Rio de Janeiro, focando também esses missionários nas pessoas nativas da terra brasileira. Em 1871 foi fundada a primeira congregação batista do Brasil em São Paulo. Porém, o tamanho, né, era predominantemente, o trabalho, na realidade, é predominantemente realizado em língua inglesa. Creio, né, que havia uma certa dificuldade para que os brasileiros, né, os nativos, pudessem entender a pregação, né, daquela língua, né, se não houvesse intérprete. Há também outras igrejas protestantes que surgiram antes de 1910, né? Porém, né, esse é um resumo, né, de alguns surgimentos, né, das principais igrejas evangélicas no Brasil antes, né, dessa data. Como podemos ver, né, pouco foram, né, as ações dos missionários, né, protestantes voltadas para o povo brasileiro, antes que esse povo eles focalizava, né, predominantemente, né, as pessoas que aqui estão, que o número, né, de brasileiro era de mais ou menos aí 30 milhões, né, de pessoas, passo que o número de imigrantes, né, brasileiros era 30 milhões, né, o número de brasileiros, né, o número de imigrantes no Brasil, né, o foco do trabalho desses missionários anteriores não chegava a 2 milhões.
a diferença, né? Diferença de brasileiros para o grupo de imigrantes no país, né? Brasileiro 30 milhões na época, mais ou menos, e de imigrantes que aqui estavam 2 milhões, né? E essas pessoas realizavam trabalho. Então, seja, a parte do trabalho missionário, igrejas eram tradicionais, né? Focava apenas em um grupo pequeno, né? E mais ou menos aí 60 e mais ou menos 6,7%, né, da população. É por isso que o trabalho missionário pentecostal clássico deve ser considerado, sim, meu irmão, minha irmã, um grande avivamento, né, um grande mover, né, do Espírito Santo aconteceu em terras brasileiras, né? Então, após, né, mais de 100 anos, né, de trabalho, de número de, né, evangelização no Brasil, hoje são mais de 60 milhões, né, de evangélicos, é uma população de mais ou menos aí 200 milhões, né? Ou seja, boa parte, né, ou seja, cerca de 30 por cento da população é evangélica, e a maioria é pentecostal. Então nós vemos aqui, né, que já existia na época, igrejas fundadas, né, congregações fundadas aqui no Brasil. Só que estas congregações, estas igrejas, né, estes missionários que de lá vieram, o seu foco era predominantemente as pessoas dos seus países, né, as pessoas da sua cidade. Não havia, né, uma preocupação, né, por parte dessas pessoas em pregarem, né, o evangelho, né, para os cristãos. Este grande mover espiritual, né, esse grande mover pentecostal no Brasil também. As marcas do avivamento, né, espirituais, né, nós vemos a marca dos sinais, né, espiritual, a pregação, né, espiritual do Evangelho de Cristo Jesus, né, nós vemos que sinais e maravilhas são marcas do avivamento espiritual. Nós vemos lá em Marcos, capítulo número 6, verso de número 18, né? Pegarão um serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, nós vemos que, né, aqui está, né, a marca, né, do avivamento pentecostal em terras brasileiras. E foram isso, né, foram esse avivamento, foram esta mensagem, né, que Gunnar e Daniel Berg trouxeram, né, em sua bagagem, né, as experiências pentecostal que eles já haviam passado também. O texto de Atos dos Apóstolos, primeiro, o texto de Atos dos Apóstolos, 2, verso 43, afirma que havia temor em cada um dos convertidos e que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilha, impressionando profundamente os ouvintes que lhe ouviam. Esses sinais e a maravilha demonstravam, né, a igreja, que era uma comunidade avivada, comprometida com a ordem do recebimento do Senhor. Embora nem todas as convenções de Atos tenham sido por causa de sinais, né, e maravilha, a maior incidência de novas convenções ocorreu logo após o milagre da descida do Espírito Santo e da cura, né, do coxo na porta Formosa, lá em Atos capítulo 4, verso de número 4. Esses dois momentos proporcionaram à igreja um crescimento na ordem de mais ou menos 4,110%, né? Quando o número de membros saltou de 120 quase para 5 mil,
né, convertidos na época. Embora a pura e simples pregação do evangelho seja suficiente para levar muitos a aceitar a Cristo. Porém, os sinais e as maravilhas cooperavam para que isso acontecesse, né, e demonstrasse a realidade de um fervor espiritual. A pregação, né, destes missionários, né, aqui no Brasil, a pregação de Gunnar Wing e Daniel Berg incomodaram, né, a pregação destes homens, destes servos de Deus aqui no Brasil. Eles vão incomodar, né, aqueles cristãos que já existiam, aquelas igrejas que já existiam na época e que não aceitavam, né, não acreditavam nos dons espirituais. A pregação de Gunnar Wing e Daniel Berg era demonstrando, né, acerca da experiência do batismo no Espírito Santo, que era o falar em línguas, as curas e os sinais de maravilha. Sinais de maravilha. Nós vemos, né, então, que aquela, né, a chama, né, pentecostal que foi acesa em Jerusalém, né, no dia do Pentecostes, Atos capítulo número 2, se espalhou pelo mundo e chegou também ao nosso Brasil. Foi, irmão, através, né, deste poder pentecostal que os cristãos receberam ousadias para pregar o evangelho de Cristo Jesus aqui, dizendo para o mundo, né, qual era a pregação daqueles homens: que Cristo salva, Cristo cura e Cristo também batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Esta era a pregação de Gunnar Wing e Daniel Berg. E mesmo em meio às perseguições que estes discípulos, que estes servos de Deus, eles tiveram aqui, isso não lhe causou medo, isto não lhe causou temor, isto não lhe causou nenhum ressentimento, né, de ameaça. Claro que eles passaram por certa dificuldade, passaram por certos percalços, né, mas isso não fizeram com que aqueles homens deixassem de pregar a mensagem avivada, a mensagem pentecostal em terras brasileiras. Esses homens foram verdadeiramente instrumentos de Deus para trazermos, né, para nos inflamarmos, né, com a chama do avivamento pentecostal. Sabemos que este avivamento aconteceu em terras Estados Unidos da América, no país de Gales, e tantos outros países, né, europeus, mas nosso país, né, o que predominava na época eram as igrejas, né, históricas, né, resultante da reforma protestante que aconteceu no século XVI, as chamadas igrejas, né, das igrejas reformadas. Então, todas elas mesmo, né, consideradas igreja cristã, né, a mentalidade dominante era de que o culto deveria seguir certos padrões litúrgicos, né, como as igrejas europeias também, mas nas quais predominaram, né, o formalismo sombrio, né, a admissão de qualquer expressão de louvor, né, como acontece hoje, né, isso não era admissível, né, com glorificação, né, em voz altas, né, as igrejas ou Assembleia de Deus têm, né, por costumes esta liturgia, né, conforme já exorta, né, a palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Nós vamos ver lá em Salmo 119,
e Salmo 66, verso 1, e 98, verso número 4. Porém, nós devemos entendermos que, né, o pentecostalismo, né, no Brasil, a reforma protestante no Brasil, através destes dois instrumentos de Deus que vieram, né, para cá, para terras brasileiras, né, na virada mais ou menos aí do século XX, né, ondas, né, de avivamentos estavam acontecendo, né, em várias partes do mundo, com destaque, como eu falei, para os Estados Unidos, onde Charles Fox, né, Parham, começou a pregar, né, acerca dos dons espirituais, né, em 1º, né, de janeiro, de 1901, nós vemos aqui o Agnes Rosman, um jovem de apenas 18 anos de idade, uma jovem, aluna da igreja, da escola bíblica, fundada por Bethel Parham, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E nos dias seguintes, outros alunos próprios de Parham receberam, né, a promessa com a evidência de falar em línguas, em outras línguas. Porém, foi, né, através do ministério, né, foi através de Simon, né, William Simon, né, um dos alunos de Parham, né, que o movimento moderno, né, o movimento clássico, né, ganhou força, surgindo aí então, assim posteriormente, as Assembleias de Deus no Brasil. Historicamente, né, a fundação das Assembleias de Deus brasileiras está ligada ao avivamento que aconteceu, né, em terras americanas, né, posteriores. Porém, aqui nós vemos que a cooperação das igrejas, né, a cooperação de alguns determinados, né, países, né, que foram, né, pioneiros, né, no movimento pentecostal, né? Então nós vamos aqui que como se deu, né, o avivamento pentecostal, né, no Brasil, através desses dois homens que aceitaram, né, a chamada, né, do Espírito Santo para vir para o nosso país, né? A pregação desses missionários chamaram, né, a atenção, né, das igrejas tradicionais, causando-lhe grande, né, incômodo e preocupação, né, por parte destas igrejas. Eles não foram, né, bem aceitos pelos pastores tradicionais da época, né? A irmã Celina de Albuquerque, né, ela aceitou, né, a mensagem do Espírito Santo, né, e tomou a decisão, de ficar em casa. Aqui nós vemos que esta mulher, né, ela aceitou aquela mensagem, né, e ela determinou em ficar em casa orando para que Deus lhe confirmasse se aquela doutrina, aquela pregação, né, aquele conceito estava certo ou não, estava correto ou não. Então, a irmã Celina de Albuquerque foi uma primeira, né, brasileira, né, ela é considerada a primeira brasileira a receber o batismo no Espírito Santo em nosso país, né, em terras brasileiras. Depois sucedeu-se, né, que houve uma reunião por parte, né, da igreja, né, tradicional, da onde aqueles irmãos faziam parte, cerca de 9 irmãos, e foi feita uma reunião, né, para determinar, né, qual era a sentença,
né, daquelas pessoas, né, fazia parte, não concordou com aquele avivamento, promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Né? Com essa mensagem, nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados, né, a deixar a igreja. Então, assim, uma história de perseguição que marcaria o avivamento pentecostal no Brasil. Né? 9 pessoas se levantaram, 9 pessoas estavam de acordo, né, com aquela pregação, com aquela mensagem de Gunavin e Daniel Berg, né, e deixaram, né, aquela igreja. Então, a igreja Assembleia de Deus, ela começou, né, com nove pessoas aqui. Só que a perseguição que se instalou, né, a perseguição que se incluiu contra, né, aquela nova doutrina, contra aquela doutrina, na realidade, fez com que a igreja ela crescesse de uma maneira espacional, crescesse de uma maneira extraordinária. Né? Nós vemos que as perseguições contra os pentecostais eram grandes, assim como aconteceu também em Atos dos Apóstolos, perseguição que aconteceram, mas quanto mais, né, a perseguição ela se instalava, mais a igreja crescia, mais a igreja aumentava. Conforme Jesus disse, eles se davam na esfera, né, litúrgica, entre outras, né, no batismo que aconteceu, né, no Pará. Alguns inimigos tentaram, né, impedir, né, o batismo, né, tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que também um deles sacou um punhal para investir contra o missionário Gunavi, quando a nossa irmã Celina de Albuquerque se joga na frente daquele criminoso para impedir tal ato. Outros, né, registros também mostram, né, que no interior do estado uma casa foi cercada, né, e apredejada por essas pessoas, mas os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas são anudantes no descobrimento, né, no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Mas ainda assim, a igreja cresceu, a igreja pentecostal cresceu. Dentro deste movimento, dentro desta mover de Deus, né, o movimento pentecostal foi marcado por curas, foi marcado por milagres, foi marcado por prodígios, por sinais, por coisas maravilhosas que aconteceu através do batismo. Houve perseguições, dificuldade no início da obra, houve intervenções gloriosas também. Nós vemos que as maravilhas que aconteceu na Bíblia, aqui nos diz a lição que o irmão foi curado de uma enfermidade incurável no lábio, um paralítico que estava moribundo, não podia falar, foi curado, depois veio para os cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curado. Um homem de idade que sofreu com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro que havia estado enfermo muitos meses com febre, tinha todo o seu corpo inchado, foi curado. Como batizado no Espírito Santo, ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços, começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns dos sinais, alguns dos poderosos sinais que aconteceram no avivamento pentecostal no Brasil. Eram sinais, né? Era o sinal de que Deus estava confirmando, né, a pregação, né, dos seus discípulos, dos seus servos em terras brasileiras. Coisas extraordinárias começaram a acontecer. Né? A fundação, né, da Assembleia de Deus aqui, terra brasileira, aconteceu em 19 de novembro, né, de 1910. Esses jovens, né, suecos, né, Daniel Beck e Gunavin, que abortaram aqui lá em Belém do Pará, na capital, né, do Pará, vindo dos Estados Unidos. O que esses
discípulos, o que esses servos de Deus, né, o que estes instrumentos do Senhor lhe trazia? Eles traziam, né, a doutrina do batismo do Espírito Santo, né, a grosolaria, né, grosolária, o falar em línguas estranhas, né, como a evidência inicial, né? Esta era uma das evidências de que a pessoa né, uma das evidências de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então, quando estes homens, né, chegaram aqui em terra brasileira, né, este Gunaving e Daniel Berg Gunaving, ninguém poderia imaginar, né, que estes dois jovens suecos estavam, né, para iniciar, né, o maior movimento, né, profundamente religioso, né, e até social, por meio da pregação de Cristo Jesus como meio, né, como único caminho, né, como único suficiente, né, e salvador da humanidade, né, e a atualidade do batismo, né, no Espírito Santo e dos dons espirituais também que eles trouxeram, que eles vieram para cá. Então, irmãos, nós vemos que as maravilhas, né, que foram feitas, o mover de Deus que aconteceu, né, em terra brasileira, foram coisas gloriosas, foram coisas maravilhosas, foram coisas que mudou, né, a mentalidade, mudou o conceito, né, mudou a forma da liturgia do culto, mudou, né, a ação, né, claro que o Espírito Santo já atuava, mas mudou a ação, né, do Espírito Santo, né, a realidade, né, espiritual, né, do Brasil, ela mudou de uma forma, né, inquestionável, né, irreversível, em termos de liturgias, em termos de do Evangelho, né, e a manifestação, né, do poder de Deus, né, com sinais, prodígios, e maravilhas, né, com a chegada do movimento pentecostal em terras brasileiras, né, vinda, né, dos Estados Unidos através destes dois homens, né, Daniel Berg e Gunaving. Daniel Berg e Gunaving. Em 1911, né, sem saber sequer falar, né, o português, sem falar o português, esses homens eles não falavam o português, eles foram, né, enviados aqui, né, para o Pará, né, ele foi enviado por Deus, assim como lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ao qual o Espírito Santo fala, separa para mim Paulo e Bernabé, né, assim também esses homens foram separados para dar início também, né, o maior avivamento, né, espiritual em terras brasileiras, sendo que este, né, avivamento ele se espalhou, né, pelo Nordeste, né, e por todas as regiões do país também. Nós vemos o resultado do pentecostalismo em terras brasileiras, né, os grandes moveres, né, as grandes maravilhas, né, e esses discípulos, eles pregavam, os servos de Deus, eles pregavam com ousadia, né, extraordinária o evangelho de Cristo Jesus, né? O evangelho ele era pregado, né, com ousadia, né, com graça, com autoridade, mesmo mesmo em meio às ameaças que esses homens sofreram, né, que aconteceu também, né, na igreja, ocorreu na igreja primitiva. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 até o 29, né, Atos 5, capítulo 29 também. Então, estes mesmos missionários, estes mesmos pioneiros, né, enfrentaram diversas perseguições, né, inclusive por parte, né, de algumas igrejas, né, de outras igrejas evangélicas, que não aceitaram, né, a doutrina, né, pentecostal, taxando, né, esses missionários, né, de pessoas hereges, de missionários hereges, né, de uma nova seita, né, de uma nova doutrina, de um novo conceito, né, porém, quanto mais estes homens eram, né, quanto mais estes servos de Deus eles eram perseguidos, mais eles pregavam, né, com ousadia a palavra de Deus, né? Os crentes eles eram taxados de os bíblias, né, os bodes,
oh glória a Jesus, os capas verdes, né, os fanáticos, assim como acontece também nos dias em que nós estamos vivendo também, né, não só por parte, né, dos romanistas, né, como também pelos crentes de outras denominações também. Esses homens eles foram taxados como pessoas loucas, lunáticas, né, com tudo o revertimento, né, de poder que estes homens receberam foram, né, primordial para o crescimento, né, da obra pentecostal no Brasil. Né, nos seus primeiros anos, né, de pregação, nos seus primeiros anos, né, da mensagem pentecostal em terras brasileiras, espalhou-se, né, o fogo, né, por meio, né, da evangelização dinâmica, né, cheio de amor, cheio de graça, né, pelas almas. Os pregadores eles deram início, né, os pregadores, né, que deram início, né, os pregadores de imediatos era comumente pessoas, né, simples da época, muitas indultas, né, muitas sem culturas, né, formal, mas pessoas cheias do Espírito Santo. É o que nós estamos precisando também hoje, irmãos. É o que nós precisamos, são pessoas cheias do Espírito Santo. Né? Essas pessoas foram instrumentos, né, poderosos nas mãos de Deus. Foram instrumentos que foram usados de uma forma poderosa para que Deus ele pudesse realizar, né, o seu milagre, para que Deus pudesse realizar o avivamento em terras brasileiras. Ou como se nós também hoje pudéssemos buscarmos também, né, o resultado, irmão, foram convenção de almas, né, a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo, né, muitas convenções ocorreram, né, em nosso Brasil, e aos poucos o evangelho foi se espalhando, né, pelas terras brasileiras também, através da pregação, através do testemunho, através das maravilhas que foram operadas através desses homens que acreditaram na chamada de Deus para a sua vida. Né, ao longo, né, da história, né, da Assembleia de Deus no Brasil, né, uma obra que começou, né, pequena, né, uma obra que começou de um tamanho pequeno, mas foi crescendo, né, aos olhos visto, né, não apenas em termos numéricos, mas acima de tudo em demonstração do poder, né, do Espírito Santo. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso número 4, né, a minha pregação não consistiu em sabedoria, né, meu intelecto humano, né, mas na demonstração do poder de Deus. A pregação ela era deste modelo. Né? Esse é o modelo do crescimento, né, da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Ela não cresce buscando almas, né, em outras igrejas. Né? Não, ela cresce porque ela evangeliza, né, discipula, cuida das vidas alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Este foi, né, o ide de Jesus. Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, esta foi, né, a ordem de Jesus, né, para a igreja, a ordem de Jesus para os teus servos. E por isso a igreja, a Assembleia de Deus, ela cresceu de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque ela obedeceu, porque ela estava debaixo de uma promessa, ela estava debaixo de uma visão pentecostal, de um avivamento que aconteceu em terras brasileiras. Né? O batismo, né, com o Espírito Santo, mesmo que Jesus ele batizou com o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 até o 4, determinou o Senhor, né, no dia de Pentecostes, né, que todos estivessem ali, né, e a Bíblia não diz que todos foram cheios, né, do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Saulo também, nós vamos ver lá em Atos capítulo 9, verso 17 até o 18 também, né? A família, né, de Cornélio também, né, como falei, Atos capítulo 10, verso 44, verso 44 até o 46, e alguns de discípulos de Éfeso, que é o texto da lição, né, também foram, né, batizados com o Espírito Santo.
também batizou com o Espírito Santo no Brasil, né? A primeira membra, né, como eu havia falado, né, da igreja foi a irmã Celina de Albuquerque, que foi curada de uma enfermidade nos lábios, né, pela oração de Gunavim, em um dos atos, né, de oração, um dos cultos, né, que existiam, né, de oração na casa dela. Então ela começou a buscar, né, o batismo, né, no Espírito Santo e recebeu a 1 hora, né, da madrugada no dia 8, né, de junho de 1911. No dia 8 de junho de 1911, 1 hora da manhã, a nossa irmã Celina de Albuquerque, ela recebeu o batismo no Espírito Santo. E no mesmo dia, né, à noite, a nossa irmã, também Maria de Jesus, né, Nazaré, outra crente também que foi batizada, foi batizada, era batista, foi batizada no Espírito Santo e cantou um hino, né, espiritual. Então, irmãos, já se passaram aí mais de 100 anos, né, que a nossa irmã, a Celina de Albuquerque, foi batizada, e Jesus ainda continua também batizando no Espírito Santo, né, revestindo a sua igreja do poder, né, do Evangelho, para que possa pregar a mensagem com poder, para que possa pregar a mensagem com sinais e maravilha. Os prodígios que aconteceram, as maravilhas, né, que aconteceram, né, no dia de Pentecostes e posteriormente, essas mesmas maravilhas, né, esses mesmos relatos, esses mesmos testemunhos de cura, né, desde os dias, né, anteriores, desde os dias primordiais, né, do pentecostalismo, né, brasileiro, seria aqui impossível descrever, irmão, todos os milagres que Jesus ele operou no Brasil após a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Então nós vemos que as maravilhas que aconteceram, né, os milagres que ocorreram, né, as coisas grandiosas que aconteceram em nosso país foram marca, né, do Evangelho de Cristo Jesus. Alguns sinais foram, né, resumidos, ao qual nós não podemos aqui falarmos tudo, porque nós não temos como termos a dimensão, mas diz acerca de um irmão que foi curado de uma enfermidade, né, grave na perna. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábios, né, conforme está aqui na lição. Um outro que tiveram uma dor de cabeça durante 10 anos foi curado também. Um homem que era paralítico, né, que estava moribundo, ao qual não podia falar, foi curado e depois foi para os cultos, né, começou a participar dos cultos evangélicos que existiam na época. Uma criança também que estava, né, moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrerá também, né, com hérnia por 9 anos. Este homem ele foi curado também. Um homem que havia estado também há muitos meses, né, com febre, ele tinha todo, né, o seu corpo inchado. Este homem ele foi curado, como também ele foi batizado com o Espírito Santo. Além deste homem, ele receber também o dom de profecia. Então, esses são aqui apenas alguns dos relatos, né? Esses são apenas alguns das maravilhas que aconteceram, né, através da pregação da palavra de Deus, acerca do avivamento pentecostal no Brasil. O avivamento pentecostal no Brasil, ela não cresceu arrancando almas de outras igrejas. Os irmãos cresceram porque eles entenderam, porque eles confiaram no batismo, nas evidências dos dons espiritual. A chegada do pentecostalismo em terras brasileiras
ela trouxe mudança, promoveu mudanças dramáticas nas liturgias do cultos, né, e na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Após, né, a pregação, após a experiência pentecostal vivida pelos nossos pioneiros, o Evangelho foi propagado, né, o Evangelho foi pregado, né, propagado em terras, né, em todas as terras brasileiras, com demonstração de poder, resultando, irmão, em pregação, na pregação do Evangelho de Cristo Jesus, né, com milagre, com batismo no Espírito Santo, milagres esses extraordinários que aconteceu, e a chama pentecostal ainda, ela permanece acesa na Igreja de Cristo Jesus, cumprindo a sua missão, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Aqueles que crêem, aqueles que confiam no batismo do Espírito Santo. Irmãos, é coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa gloriosa, que nós possamos também continuarmos, que nós possamos também ainda continuarmos pregando acerca dos sinais, acerca das maravilhas que Deus operou no passado e ainda continuará operando também no presente. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E que nós possamos, como servos do Senhor, continuarmos também pregando a palavra de Deus com poder e com autoridade. Para eu encerrar, eu gostaria de deixar este versículo da palavra de Deus para a sua meditação. Marcos, capítulo de número 16, verso de número 18. Pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que estes mesmos sinais, que estas mesmas maravilhas, que estes mesmos prodígios que aconteceu na igreja primitiva, aconteceu através da vida de Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando vieram aqui para terras brasileiras e espalharam-se para todo o país, e estes mesmos sinais possam acontecer em nossas igrejas, possa acontecer em nosso meio, em nossa época também. Que nós possamos darmos lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar, para que o Espírito Santo possa atuar através das nossas vidas. Que nós sejamos instrumento de Deus para a nossa geração. Meu irmão, esta aqui, mais uma EBD com o pastor Júlio Bahia. Sou grato a você que tem acompanhado o meu canal, você que tem compartilhado, tem visualizado, tem deixado um comentário. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar. Compartilhe com outras pessoas também, que ainda não conhecem, para que elas sim possam conhecer o meu canal. O intuito deste canal é sempre estar aqui deixando as lições da escola bíblica dominical, claro que de uma forma resumida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, dê uma semana, uma quinta-feira, um final de semana abençoado em o nome de Jesus. Deus abençoe.